Ei, povo, professora Angélica chegando aqui, nosso quinto encontro, né? Olha que delícia. Está aí no nosso estudo direto, com destino, né? A nossa aprovação focado totalmente aí na nossa aprovação, não é assim? Professora Angélica, então, está aqui com você e a gente vai começar aí, tá? Professora Angélica precisou fazer esse encontro gravado, soltando agora à noite para você poder visualizar, tá? Porque reta final de prova aí é bomba, né? A gente sabe. Mas você vai ter, você sabe, você tem a mesma qualidade. A professora Angélica está aqui explicando tudo. Qualquer dúvida que você tiver, você coloca no grupo, por gentileza, tá? Que a gente resolve lá de uma forma muito tranquila e muito bacana. Beleza? Pois é. Então, eu vou jogar aqui na tela o nosso encontro de hoje, bonitinho aí para você poder me ajudar a visualizar. Deixa eu só pedir meu assistente de palco aqui, liberá-lo aqui, porque já está tudo sob controle. E aí, vocês estão vendo que hoje eu estou aqui, né? Hoje eu estou no estúdio do Vale Concurso. Olha só, uma loucura, né? Mas tá bom, a gente vai caminhando. Olha só, o que a gente vai tratar hoje no nosso encontro 5? Nós paramos na fonologia, né? Na fonética, nos fonemas. Então, hoje a gente continua aqui tratando sobre a análise sintática. Esses nossos dois últimos encontros, na realidade, nós falaremos da análise sintática, trataremos da análise sintática, beleza? A gente já fez várias coisas aqui, a gente vai tratar a análise sintática, tá? De forma bem revisional, porque a nossa prova já acontece domingo agora, não é assim? Então, a gente tem que ter todo o domínio, né? Então, bem direto na nossa aprovação, a gente vai discutir sobre os assuntos da análise sintática. Então, olha só o que a gente tem aqui. Nós temos a introdução à sintaxe. Primeira coisa que vocês precisam saber, né? É essa introdução com relação à análise sintática. Por que eu falo isso com você? Então, é o seguinte, há uma diferença entre frase, oração e período. Nessa reta final aí, você já está ciente de que há essa diferença. Você já sabe isso. O que é uma frase? Uma frase é um enunciado que tem sentido, tá? Esse enunciado pode vir por apenas uma única palavrinha ou mais de uma palavra. Beleza, um enunciado que teve um sentido. Amém, professora? Quando é que a frase ela vai passar a ser chamada de oração, conhecida como oração? Quando dentro dela possui um verbo. Então, nós temos frases nominais, que dentro dela não possui verbo, e frases verbais, que dentro dela possui um verbo. Nessas frases verbais, quando dentro delas, né, quando a frase for verbal, ou seja, acontecer um verbo ali, a frase vai ser deixada de ser chamada de frase, né, deixar de ser chamada de frase e vai passar a ser chamada de quê? De oração, tá? Então, oração nada mais é que uma frase contendo um verbo dentro dela, é uma ação ali dentro dela, imposta por um verbo ou por uma locução verbal. Beleza. O que a gente vai entender com relação ao período agora? Que a oração, ela forma um período. A oração forma um período simples, tá? Ou também mais de uma oração acontecendo no enunciado, forma-se um período composto, tá? Às vezes o CRS pode trazer para você, ao invés de período simples, a nomenclatura oração absoluta, viu? Tome muito cuidado com isso, tá? Beleza. E o que é o período simples? É aquele período, aquele enunciado que dentro dele possui apenas uma única oração. Tá vendo? Então, se você tem um enunciado, um contexto que dentro dele só tem uma oração, tem-se também ali dentro um período simples. Se você tem um enunciado que tem mais de uma oração ali dentro, tem-se um período composto. Acompanhe no seu material, por favor, que a professora Angélica disponibilizou para você aí hoje, tá? Ok. Detalhe, nós temos isso no final do nosso encontro 4, mas a professora Angélica colocou aqui como material do encontro 5, tá? Para ficar redondinho aí pra gente. Beleza? Então, tá bom. Agora, entendemos isso? A gente continua, né? Olha aí o que a gente tem agora. Os termos essenciais da oração. E o que a gente vai entender com relação a esses termos essenciais da oração? Até voltei aqui para você. Tratando dos termos da oração, ou seja, os termos do período simples, nós temos dois básicos termos, o sujeito e o predicado. Você precisa levar isso como estudo direto para a sua prova, tá? Porque tem coisas aqui que você precisa saber. Por exemplo, você já sabe o que é o sujeito, a perguntinha que você faz para o sujeito. Você já sabe isso, né? Tem tudo escrito aí também para você. Você já sabe que para você achar o sujeito, você tem que perguntar para o verbo, não é assim? Identificou ali a resposta. Você já sabe que o sujeito pode acontecer em qualquer lugar da oração. Você sabe tudo isso, né? Que ele pode acontecer em qualquer lugar, que ele pode praticar ou sofrer uma ação,
e que você tem que fazer a pergunta para o verbo para identificá-lo. Isso você já sabe a respeito do sujeito. Não é assim? Beleza. E o predicado, que é outro termo essencial, o que você precisa saber dele? Ele é toda a declaração que se faz a respeito de quem? Do sujeito, tá? Beleza. Aí a gente tem aqui uma situação onde nós vamos memorizar o estudo do sujeito, a classificação do sujeito. E aí é o seguinte, tá? Nós temos várias classificações. Olha, a professora Angélica colocou para você memorizar aí o estudo do sujeito. Olha só, nós temos o sujeito simples, né? Que por questão, vamos memorizar agora. Vamos ver se você está sabendo mesmo, né? Esse estudo direto aqui, com destino à nossa aprovação na Polícia Militar de Minas Gerais. Prova domingo agora. Vamos ver se você está sabendo mesmo. O que é um sujeito simples? É aquele que possui apenas um núcleo. Coloquei bem resumido para você. O que é um sujeito composto? É aquele que possui mais de um núcleo. O que é um sujeito expresso? É aquele que aparece visível para você. E o sujeito agente? É aquele que pratica a ação. O paciente é aquele que sofre uma ação. O sujeito agente paciente junto é aquele que pratica e sofre uma ação ao mesmo tempo. Particularidades de prova: sujeito oculto, indeterminado e inexistente. Olha as particularidades de prova para você. São esses 3 tipos de sujeitos: sujeito indeterminado, sujeito oculto, sujeito inexistente. Vamos trabalhar esses 3 sujeitos agora, porque eles são particularidades de prova. Então, preste atenção. Sujeito oculto, lá em cima, olha só. Ele brinca de pique-esconde com você, escondido atrás do verbo. Então, ele brinca de pique-esconde com você, estando ele como? Escondido atrás do verbo. Olha só que delícia. Então, você vai visualizar que ele vai brincar de pique-esconde com você. Tá vendo? E você encontra atrás do verbo, né? O sujeito eu, tu, ele, nós e vós. Eles. Se você perguntar para o verbo e encontrar escondido atrás dele o pronome eles, entenda, esse sujeito não é oculto. Para que o sujeito seja oculto, você tem que visualizar escondido atrás do verbo os sujeitos eu, tu, ele, nós e vós. Apenas. Aí você está diante de um sujeito oculto. Um desses pronomes escondido atrás do verbo. Agora, quando você brinca, olha o verbo, né? E você visualizou que atrás dele, escondido atrás dele, você acha o pronome eles. O sujeito é classificado como sendo o quê? Indeterminado. Tá vendo como é que é? Pois é. Então, muita calma na hora de associar isso aí, viu? Sujeito indeterminado, né? A gente tem aí as cautelas com relação a ele. Porque o primeiro caso do sujeito ser indeterminado é você visualizar o quê? O pronome eles escondido atrás do verbo, né? Não tendo sujeito visível, claro. E a segunda situação é você visualizar um verbo mais o se, verbo no singular, obrigatoriamente, tá? Mais o se, e depois do se acontecendo ali o quê? Uma preposição ou um advérbio. Então, isso é o que você vai identificar. Essas são as 2 coisas que você vai identificar para que você tenha sujeito indeterminado. Beleza, gente? Amém. Vocês estão aí focados no estudo direto, focados na aprovação. Então, a gente não pode deixar de saber isso aí, tá? Nós estamos fazendo um revisaço aqui em todos os nossos encontros do estudo direto com destino à nossa prova, tá? E a professora Angélica vai lançar daqui uns dias o estudo direto para qualquer concurso público. Um encontro semanal. Muito melhor, claro, né? Porque a gente vai fazendo aí os aperfeiçoamentos aí, né? Assim, a gente vai aperfeiçoando aí dentro das situações para você poder fazer qualquer concurso público que você quiser. É uma aposta muito boa e muito válida da professora Angélica para te ajudar também, tá? Então, é isso. Nós estamos no estudo direto. Então, vamos lá. Olha só. Direto para a nossa aprovação. O que eu preciso saber com relação ao sujeito inexistente ou a oração sem sujeito? Beleza. Primeira coisa, não vai existir sujeito no enunciado. Segunda coisa, eu preciso memorizar os verbos. Olha, fazer, os verbos haver, tá? Memorizar, tá? O verbo haver com sentido de existir. Não é o fazer, viu? É o verbo haver. Troque aí para mim, por favor. Não é o verbo fazer com sentido de existir. É o verbo haver com sentido de existir. Ser, fazer, passar e estar com advérbio depois dele. Olha o que você está vendo aí. Verbos exprimir um fenômeno da natureza com sentido real. E o verbo bastar ou chegar com preposição depois, indicando ordem. Então, não é o verbo fazer com sentido de existir. É o verbo haver no sentido de existir. Beleza?
Então, tá bom, essa correção a gente precisa fazer aí, tá? Ok. Então, beleza aqui. Professora Angélica vai até trocar. Deixa eu ver se eu consigo trocar. Verbo haver. Acho que eu consigo trocar aqui com você aí junto comigo. Olha que bonito, olha. Verbo haver no sentido de existir. Isso mesmo, já troquei. Então, beleza. A gente precisa memorizar isso aí. Saiba que, mais uma vez, vou falar para você. Sujeito oculto, indeterminado e inexistente, bomba de prova. Você precisa memorizar isso aí, ok? Amém. Então, vamos lá agora. A gente continua aqui com os predicados, que a gente precisa memorizar os predicados. Olha só, vamos partir para memorizar os predicados aí agora. O que é o predicado? Nós vimos agora há pouco, conversamos aqui agora há pouco. O predicado é toda declaração que você faz a respeito do sujeito. Quando você memorizou o sujeito ali, achou o sujeito, isolou bonitinho ali, entenda, o predicado é todo o resto do contexto. Você isolou o sujeito, o resto tudo é predicado. Então, se o sujeito vier no meio, o que está antes dele, o que está depois dele, é predicado. Se o sujeito veio no início, o que está depois dele, tudo é predicado. Se o sujeito veio lá no final, o que está antes dele, tudo é predicado. Beleza? Amém, para vocês entenderem aí do outro lado. Ok, então presta atenção agora. Vamos memorizar predicado. O que é um predicado verbal? Dentro dele vai acontecer isso aí, olha. Um verbo mais um predicativo do sujeito. O que é o predicativo do sujeito? Característica do sujeito. Estudo direto para sua aprovação. O que é um predicado verbal? Você vai ver ali dentro do predicado verbal um verbo sozinho ou também um verbo mais um complemento verbal. Olha o que você vai ver. Vendo como é que é? Pois é. Predicado verbo nominal. O que você vai visualizar ali dentro? Você vai visualizar ali dentro um verbo que indica ação. Olha só, é diferente do verbo lá dentro do predicado nominal, porque ele é um verbo de ligação, tá? E aí, o que acontece? O verbo vai indicar ação e você vai ter ali o quê? Logo depois dele, um predicativo do sujeito ou um predicativo do objeto. O que é o predicativo do sujeito? É uma característica do sujeito. O que é o predicativo do objeto? É uma característica do complemento do verbo, que é o objeto direto ou objeto indireto. Beleza? Então, tá bom. Agora, vamos memorizar mais uma coisa aqui nessa relação de sujeito e predicado, porque dentro do predicado, você estudou os tipos de predicado, né? Você revisou aqui comigo agora, direto na sua aprovação, você revisou os tipos de predicado. Agora, como o verbo acontece lá dentro, professora? Porque isso é uma questão de prova, pode ser classificar o verbo de acordo com a transitividade ou de acordo com a regência dele. Olha só. Então, você tem aí o seguinte, preste muita atenção no que a professora Angélica trouxe para você aqui no estudo direto para sua aprovação. Olha só. O que é um verbo intransitivo? Dentro do predicado tem verbo. O que é um verbo intransitivo? Tá? É aquele verbo, até coloquei aí, né? Ele é um verbo conhecido como egoísta, né? Por quê? Porque, primeiro, ele não exige complemento. Ele é um verbo que vai acontecer ali dando conta do recado, ou seja, você pegou o início do contexto, fez leitura até ele, o contexto teve sentido, não precisou do que veio depois. Tá, mas depois de um verbo intransitivo com pegadinha de prova, você pode ver, isso está escrito no seu material, você pode identificar alguma coisa. Que coisa que é essa que você identifica depois do verbo intransitivo? Sabendo você que ele é um verbo egoísta, que ele não exige nada depois dele, mas tem alguma coisa que faz questão de aparecer em alguns casos. O que é? O adjunto adnominal. Ou, desculpe-me, o adjunto adverbial. Então, cuidado, tá? Muito cuidado. Vamos lá. O que é o verbo intransitivo? É o verbo egoísta. Você vai pegar o contexto até ele e vai ter sentido, ou seja, ele não exigiu nada depois dele. Só que pode, em razão de algum contexto, aparecer um adjunto adverbial depois dele. Ou seja, depois dele você vai encontrar o quê? Advérbios. Tá vendo como é que é? Pois é. Beleza. Verbo agora transitivo. Você sabe que é aquele que geralmente vai exigir um complemento, né? O que é o verbo transitivo, né? É o verbo que vai exigir alguma coisa. E quando ele é transitivo direto, ele exige o quê? Um objeto direto. Um complemento geralmente sem preposição. Quando você tem o verbo transitivo indireto, você tem um verbo que ele vai exigir o quê? Um objeto indireto, que é o quê? Um complemento com preposição. Tá vendo como é que é? Pois é. Então, quando você para no verbo, pergunta o que ou quem e tem resposta, você tem um objeto direto. Quando você para no verbo
e pergunta com preposição, a que, a quem, de quem, com quem, para quem, tem resposta, você tem ali um objeto indireto, tá? Cuidado, né? Porque a gente tem casos particulares, até coloquei no material, atenção aos casos particulares, porque eles podem ser questão de prova. Você já está preparado para a sua prova? Você deve ter estudado, eu acredito que você deve ter estudado, o quê? O objeto direto cognato, o objeto direto preposicionado, o objeto direto pleonástico. Olha só, você precisa estar sabendo isso para sua prova. É o objeto indireto pleonástico, tá vendo? O direto e o indireto pleonástico, tá? Você precisa estar sabendo isso aí, viu? Então, atenção a esses casos particulares, beleza? Pois é. Agora, ainda dentro da transitividade verbal, a gente tem para memorizar também as classificações do verbo, ele ser um verbo de ligação. O que é um verbo de ligação? É aquele verbo que indica um estado permanente ou provisório. E depois dele vai acontecer o quê? Um predicativo do sujeito, ou seja, uma característica do sujeito. Então, isso é um verbo de ligação. É um verbo em que você vai visualizar depois dele ali o quê? Uma característica do sujeito. Tá vendo? Um predicativo do sujeito, tá? E detalhe, né? Todo verbo de ligação, ele exprime um estado permanente ou um estado provisório, beleza? Ótimo, amém que você consegue associar isso. Agora a gente vai entender, partindo dos termos essenciais, a gente vai para os termos integrantes da oração. Olha, o que são termos integrantes da oração? Nós temos os complementos verbais, temos o complemento nominal e o agente da passiva, tá? Isso é para você visualizar, revisar ainda antes da sua prova. Quais são os complementos verbais? Objeto direto e objeto indireto. A gente tem aí, olha. O que é o objeto direto? É aquele que responde a perguntinha feita pelo verbo. O que ou quem. Não é assim? Você vai parar no verbo, perguntar o que ou quem. Se o verbo é transitivo direto, o objeto também vai ser direto. Não é assim? Claro que tem as subdivisões ali, né, do objeto direto. Se você para no verbo e pergunta com preposição, a que, a quem, de quem, você tem o quê? Você tem um objeto indireto na resposta. Tá vendo como é que é delicioso a gente ver isso? Aqui nós vamos revisar, tá? Beleza. Agora vamos falar para mim aí. O que é, olha só, o complemento nominal? Vamos entender isso aí. O que nós vamos entender como sendo um complemento nominal? O que é o complemento nominal? É aquele complemento que completa o quê? Um nome. Olha só. Você visualiza como sendo complemento nominal aquele complemento que completa um nome. E ele, obrigatoriamente, tem que vir introduzido por uma preposição. Então, cuidado, tá? Eu até coloquei uma pegadinha aqui embaixo para você observar, viu? Então, olha só. Você vai achar o nome, a perguntinha com preposição, ela tem que partir de um nome, para que você tenha ali na resposta um complemento nominal. Então, muito cuidado com o que a professora Angélica está dizendo para você, tá? Por que eu estou falando isso? Porque você precisa prestar atenção nisso aqui. Olha só, parou no nome e perguntou com preposição e a mesma está na resposta, você está diante de um complemento nominal. Não vamos confundir, olha o que eu coloquei aí embaixo, um complemento nominal com um objeto indireto. A gente não pode confundir objeto indireto, que é um complemento verbal, com o complemento nominal. Por quê? Por que eu falo isso para você? Porque tanto o objeto indireto quanto o complemento nominal são termos que têm que vir introduzidos por preposição. Cuidado com isso, tá? Pois é. Tanto o objeto indireto quanto o complemento nominal. Ok. Tem que vir introduzidos por preposição. Só que, presta atenção no que você vai fazer. Você vai entender, o que você vai entender? Que quando você tem objeto indireto, a pergunta a partir do verbo, você vai parar no verbo, perguntar com preposição e a mesma você vai encontrar na sua resposta. Você tem um objeto indireto. Quando você tem um complemento nominal, a pergunta vai partir de quê? De um nome. Você vai parar no nome, perguntar com preposição e a mesma preposição vai acontecer na sua resposta. Tá vendo como é que é bonito isso? Pois é, isso é maravilhoso, né? A gente precisa entender isso aqui no nosso estudo direto. Por quê? Porque nós precisamos disso para nossa aprovação. Não é assim? Isso está na prova pedir.
né, trazer uma questão lá com vários termos, porque o CRS pode trazer isso para você. Vários termos dentro de um contexto para você marcar lá onde que tem complemento nominal. Aí te traz uma alternativa com objeto indireto, uma outra lá com predicativo do sujeito, e enfim, te pede um complemento nominal. Como é que você vai saber a diferença entre um objeto indireto e um complemento nominal? Não é assim? Beleza, vamos continuar então. Olha só. A gente já sabe então, né? O objeto indireto completa verbo transitivo indireto e o complemento nominal completa um nome, né? O que é nome aí? Substantivo, adjetivo ou advérbio, beleza? Agora a gente vai falar sobre o agente da passiva. Olha o que a gente tem aqui com relação ao agente da passiva, que é o outro termo integrante da oração. O que é o agente da passiva? Né? O agente da passiva, presta atenção, ele tem que acontecer após uma locução verbal dentro do contexto. Então, presta atenção. Se te pedir, o CRS trouxer para você uma questão te pedindo o agente da passiva, vá na alternativa que, primeiramente, você vai ver nela uma locução verbal. O que é uma locução verbal? Duas palavrinhas ali juntas, né? Sim, o verbo auxiliar mais o verbo principal, nós já falamos sobre isso, em que nessas duas palavrinhas tem-se uma ação. Não é isso? Isso é uma locução verbal. Então, se te pediu o agente da passiva, olha a charada de gabaritar, para acertar a questão. Olha a charada. Pediu o agente da passiva numa questão, vá onde tem locução verbal. Por quê? Por quê? Mas não é qualquer contexto que tem locução verbal também, que você vai ter também um agente da passiva, não. Esse é o primeiro foco. Você vai até a alternativa, quer dizer, que tenha uma locução verbal. Se tiver mais de uma, aí você vai analisar. Seguinte. Depois da locução verbal, tem que acontecer o agente da passiva, né? E o que é o agente da passiva? Primeira coisa, ele é um termo que vem introduzido pelas preposições. Olha no seu material, pelo, por ou de. Uma das três, tá? Então, o primeiro passo, achar a locução verbal. Segundo passo, observar se realmente depois da locução verbal acontece o agente da passiva. E a primeira coisa que eu tenho que ver no agente da passiva é uma das três preposições que você tem aí. E aí, eu vou entender e fechar a ideia do agente da passiva, que quando eu leio o contexto do final para o início, esse agente da passiva tem que se tornar o quê? O sujeitinho da oração. Quando eu pego do final e leio para o início. Olha só o que você tem no seu material aí, olha. As flores são umedecidas pelo orvalho. Preste atenção no que a professora Angélica vai trazer para você aqui, tá? Olha só. As flores são umedecidas pelo orvalho. Olha que delícia que você tem aqui. Por que eu sei que pelo orvalho é o agente da passiva? Primeiro, porque a primeira coisa que eu tenho que fazer. Qual que é a primeira coisa que eu tenho que fazer? Identificar o agente, a locução verbal. Eu identifiquei a locução verbal no material aí, ó. São umedecidas. Segunda coisa agora, eu vou ver que depois da locução verbal tem que ter uma das três preposições, pelo, por ou de. Aconteceu aí a preposição pelo. Agora eu vou fazer o quê? Eu vou ler esse contexto começando daí do agente da passiva e voltar até as flores. Olha, o orvalho, claro que eu tenho que fazer as adaptações, né? Porque as flores são umedecidas pelo orvalho. Ou seja, o orvalho umedece as flores. Perceba que o orvalho agora, que esse termo aí que é o agente da passiva, ele se tornou o sujeito quando eu li o contexto do final para o início. Então, se as flores são umedecidas pelo orvalho, o orvalho umedece as flores. Olha como agora eu tive aí no pelo orvalho confirmado o agente da passiva. Porque quando eu faço leitura do final para o início, esse agente da passiva se transforma em sujeito. Tá vendo como é que é? É delicioso da gente entender. Entendeu? Isso é magnífico. Uma vez que você sabe, você não erra questão de prova nenhuma. Nem da PMG, nem de qualquer outro concurso que você vai fazer. Entendeu? Pois é. Agora vamos lá. Termos acessórios da oração. Olha só. A gente tem aí o quê? Falando dos termos acessórios da oração. A professora Angélica vai colocar para você aí. Olha. Nesses termos acessórios da oração, que nós estamos ainda dentro dos termos do período simples. Então, você ressaltou os termos essenciais, nós ressaltamos os termos integrantes, fizemos uma revisão, revisamos aí, e agora a gente vai revisar os termos acessórios, porque a análise sintática é muito importante para você em situação de prova.
Então, olha o que você tem aí. Termos acessórios. Olha quais são eles. Olha, preste bem atenção. Adjunto adnominal, adjunto adverbial, aposto e vocativo. Olha os bonitinhos aqui. Vamos relembrar aqui, direto para a nossa aprovação, o que é um adjunto adnominal? Né? Que tem no seu material aí. É quando você tem adjetivo, artigo, numeral e pronome. Essas 4 classes gramaticais, olha aí, adjetivo, artigo, numeral e pronome. Essas 4 classes, elas têm a função de adjunto adnominal, lá na análise sintática. Aqui, né, na análise sintática. Por quê? Porque elas vão acompanhar o quê? Um substantivo. Então, quando você visualizar um substantivo ali, e próximo dele, rodeado ali, né, rodeando ele ali, o substantivo, você encontra adjetivo, artigo, numeral ou pronome, você tem nessas classes o quê? Sintaticamente falando, adjunto adnominal. Tá vendo como é que é? Porque rodeia, né? Você pode ter ali adjuntos adnominais rodeando do lado do substantivo para concordar com ele. Isso é até um princípio básico de concordância, olha só que delícia, de concordância nominal, sabia? Pois é. Então, vamos prestar atenção aí. Olha o exemplo que a gente tem. Meu irmão veste roupas vistosas. Quando você tem uma questão de te pedindo adjunto adnominal na prova, tá? Quando você tiver uma questão lá, se acontecer uma questão dessa, o que você vai ter que achar primeiro? Não é ir direto nos adjuntos adnominais. Olha a dica para a sua aprovação. Você vai achar primeiro os substantivos e depois que você identificar o substantivo, você vai ver ali do lado dele ali um adjetivo, um artigo, um numeral ou um pronome. Aí você visualiza adjuntos adnominais. Tá vendo como é que é? Pois é. Então, quais são os adjuntos adnominais que existem nesse contexto? Primeiro, eu achei os substantivos. Beleza. Irmão e roupas. Quais são os adjuntos adnominais? Meu e vistosas. Olha só. Tá vendo aí? Entendemos? Pois é, isso é pra gente fechar com chave de ouro o nosso entendimento aqui, hein? Agora, nós vamos para o adjunto adverbial. Olha só. O que nós temos aí no adjunto adverbial? Deixa a professora Angélica colocar para você na tela aqui, olha só. O que é o adjunto adverbial? É aquele, olha só que delícia de ver. O adjunto adverbial é aquele onde você vai identificar advérbios. Advérbios, sintaticamente falando, se tornam adjuntos adverbiais. Tá vendo como é que é? Então, quando você tem um adjunto adverbial, óbvio que você tem ali um advérbio na análise sintática. Tá vendo como é que é? Então, advérbios se transformam em adjuntos adverbiais dentro da análise sintática. Viu como é que funcionou? Pois é. Então, onde você encontra advérbio, você encontra adjunto adverbial, tá? E saiba que o adjunto adverbial tem a função de exprimir circunstância, né? Um exemplo que você tem aí, por exemplo, ao meio-dia João voltou depressa, você tem adjuntos adverbiais. Ao meio-dia, adjunto adverbial de tempo e depressa, adjunto adverbial de modo. Tá vendo como é que é? Pois é. Vou jogar para você aqui agora o quê? O aposto e o vocativo. Olha que bonitinho para você visualizar os dois aí e a gente desenvolver uma questãozinha. O que é o aposto? Primeira coisa, a função dele é clara. Ele vai explicar ou esclarecer um termo da oração. Olha só, ele explica. O aposto, ele explica, ele esclarece. E direto, focado na sua aprovação, você tem que entender que ele vai acontecer entre vírgulas, entre travessões ou após o sinal de 2 pontos. Isso você precisa levar para sua prova, tá? Detalhe, o aposto, que é um termo do período simples, dentro dele não tem verbo. Ele pode se transformar em oração subordinada substantiva apositiva, tendo verbo dentro dele. Aí ele se transforma em oração subordinada substantiva apositiva, aparecendo depois do sinal de 2 pontos. O aposto também, que você está vendo aqui, que não tem verbo dentro dele, quando ele vem entre vírgulas ou travessões, lá no campo do período composto, acontecendo com um verbo dentro dele, ele pode se transformar em oração subordinada, adjetiva, explicativa. Olha só que delícia. Tá vendo como é que é? É lindo de se ver, né? Mas enquanto aposto aqui, ele não se transforma em oração, não. É só se eu encaixar um verbo dentro dele, ele vai se transformar em 2 tipos de orações lá dentro do período composto. Então, olha a importância de se saber a análise sintática. E nessa retinha final nossa aqui, que a gente tem amanhã e sábado, né? Pra gente poder entender o conteúdo, hoje ainda, amanhã e sábado. Se você tiver com dúvida, volta e assista aqui de novo.
Viu? Pois é, então muito cuidado, tá? Não pode errar, não. Olha o que a gente tem como exemplo. Dom Pedro II, imperador do Brasil, foi um monarca sábio. Qual que é a função do apóstolo? Explicar, caracterizar, esclarecer, não é assim? Olha aí, imperador do Brasil, olha só, está qualificando, esclarecendo, classificando quem, né? É explicando quem? O Dom Pedro II? Olha só, veio entre vírgulas, veio entre travessões, veio após sinal de 2 pontos? Aham, então em aposto, tá vendo? Pois é. Agora, vamos ao vocativo. O que é o vocativo? A função do vocativo é chamar. Preste muita atenção nisso, tá? A função do vocativo é chamar, é indicar um chamamento, tá vendo? Essa é a função do vocativo, tá? Ele exprime um chamamento. Tá vendo como é que é? Pois é. E aí, a gente tem que saber, a gente tem que entender o seguinte, né? Primeiro, ele vai se relacionar, fazer referência à segunda pessoa do discurso. Porque se eu chamo a sua pessoa que está aí do outro lado. O Breno, né, Lorena, todo mundo que está aí do outro lado. Não é assim? Eu chamo todos vocês que estão aí. Porque o Breno aí está no meio da jogada, né? Eu chamo todos vocês que estão aí do outro lado. Tá vendo? Então, é uma forma de chamar vocês que estão aí, que é a segunda pessoa do discurso. Então, eu tenho vocativo, tá? Detalhe, gente, para relembrar, o vocativo lá nas figuras de linguagem, quando há a presença de um vocativo dentro do contexto, nós temos a figura de linguagem chamada de apóstrofe, beleza? Cuidado com isso, tá? Pois é. Então, olha só agora. A ordem, meus amigos, é a base do contexto. Olha os meus amigos aí, vindo entre vírgulas para tentar te prejudicar. Olha o que o CRS faz. Ele joga um vocativo entre vírgulas. Você vai tão bitolado para a prova assim, que o aposto é o termo que tem que vir entre vírgulas. Não é só o aposto, o vocativo também pode acontecer. Tá vendo? A gente não pode mais levar a vírgula como critério de nada para a prova, de nada. A gente tem que levar o nosso conhecimento. Então, tanto o aposto quanto o vocativo pode acontecer entre vírgulas. Só que o aposto explica e o vocativo chama. Olha só que delícia. Chama, né? Assim, o vocativo vai chamar a atenção. Tá vendo como é que é? Então, meus amigos aí é uma forma de chamamento. Tá vendo como é que é bonito da gente poder entender isso? Pois é. E aí a gente tem que o vocativo também deve ser pronunciado com tom exclamativo. Não é assim? Ele tem que ser pronunciado com tom exclamativo. Por que ele tem que ser pronunciado com tom exclamativo, professora? Porque eu não estou chamando a sua atenção. Não é assim? Colocando para você aí, chamando a sua atenção, então ele tem que ser pronunciado com tom totalmente exclamativo. Ok? Beleza, agora vamos resolver as questões que estão no nosso material. Não é assim? Olha o que a gente tem aí. Primeiro está te pedindo a questão de número 1, para assinalar a alternativa correta. Deixa eu ver se eu consigo subir aqui mais um pouquinho, né? Assinalar a alternativa correta, olha só, é a alternativa que indica a correta função sintática do termo sublinhado. E o termo sublinhado aparece aí, né? Em um constante direcionar de nossas vidas. Olha o que o CRS trouxe. A função sintática de um termo sublinhado. Por isso que você precisou entender os termos da oração. Sim, os termos integrantes, os termos acessórios, os termos essenciais. Porque você tem aí, olha. Será que esse termo destacado tem função de predicativo de sujeito? Tem função de um complemento nominal? Tem função de um objeto direto ou tem função de um adjunto adverbial? Agora você lê o pedacinho. Passado, presente e futuro se misturam sempre. Se misturam sempre. Assim? Sempre em um constante direcionar das nossas vidas. Olha só que negócio bonito, né? Você tem a palavra sempre, olha só, você teve a palavrinha sempre aí, é assim, olha lá, ó, passado, presente e futuro se misturam sempre. Mas onde? Em um constante, ou como, né? Como que elas se misturam? Em um constante direcionar de nossas vidas. Então, você teve aí o quê? Nesse termo destacado, trazido aí pelo CRS, o quê? Um adjunto adverbial. Olha só. Por quê? Porque você teve o verbo, ó, passado, presente, futuro, sujeito. Se misturam, misturar é o verbo. Misturam como? É sempre e como. Em um constante direcionar das nossas vidas. Né? Então,
Cuidado com isso. Olha o termo destacado exprimindo a função de um termo acessório, que é o adjunto adverbial. Tá vendo? Tá vendo como é que funciona? Não é brincadeira, não. Você tem que saber. Olha a questão de número 2. O surto do vírus de fulano de tal, né, na Guiné Equatorial, já provocou a morte de 9 pessoas. TRS trouxe essa questão aí também, ó. O predicado da frase é composto pela expressão. Olha o que o CRS fez com você. Ele não destacou nada, ele trouxe um contexto e pediu para você achar o predicado. Não pediu classificação de predicado também, não. Simplesmente para você achar o predicado. Se você não sabe o que é predicado, que você não fez o estudo direto com a professora Angélica aqui, você vai danar, né? Porque a gente sabe agora o que é predicado. É toda a declaração que a gente faz a respeito do sujeito. Eu preciso isolar o sujeito, achá-lo, isolá-lo e visualizar que o resto ali é predicado, depois que eu isolei o sujeito. Então, vamos lá. Olha só. O surto do vírus de fulano de tal na Guiné já provocou a morte. O que é que provocou a morte de 9 pessoas? O que é que provocou a morte de 9 pessoas? Hein? O que a gente tem aí como resposta correta? Essa questãozinha aí, hein? O que é que nós temos como resposta aí? Avalia e me fala, por favorzinho, né? Na questão de número 2, o que a gente tem como resposta? Olha só que delícia de associar. Se você sabe que o surto de vírus provocou na Guiné Equatorial a morte de 9 pessoas, ou provocou a morte de 9 pessoas na Guiné Equatorial, o que é que provocou o surto do vírus de Marburg, né? Deve ser assim que fala. Então, esse surto do vírus de Marburg, isso é o sujeito. Então, cadê o predicado? A Guiné Equatorial já provocou a morte de 9 pessoas. Então, é o que eu falo. Aqui eu mato a cobra, mostro ela morta. Uma vez que você isola o sujeito, o resto todo é o predicado. Tá vendo? Então, você tem que perguntar para o verbo primeiro para você achar o sujeito. O que é que já provocou? O que é que provocou? É o surto do vírus do fulano de tal que provocou. Provocou o quê? A morte de 9 pessoas, onde? Na Guiné Equatorial. Tá vendo como é que é? Beleza. Agora, nós temos mais uma questão. A Organização Mundial da Saúde, OMS, convocou, nesta terça-feira, uma reunião de urgência. O núcleo do sujeito dessa frase é qual? Pensa um pouquinho aí, porque a gente sabe que a gente tem gabarito logo depois, né? Na questão de número 3, a gente sabe que a gente tem um gabarito logo depois. Mas eu quero que você me fala aí o que você tem como resposta correta na questão de número 3. Olha só, nós temos aí, né? O que nós temos como núcleo do sujeito? A Organização Mundial da Saúde, olha só, OMS, tá? Convocou. Cadê o núcleo desse sujeito aí na questão de número 3? Deu o núcleo do sujeito da questão de número 3. Onde ele está? Vamos pensar. Pensa aí, porque a gente sabe que a gente tem um gabarito visível para a gente aí, não é assim? Mas por que, professora Angélica? Por que a letra A? Você me fala, professora Angélica, que a organização é o núcleo do sujeito. É o seguinte, todo núcleo de sujeito, tá? Deixa eu voltar para mim aqui. Todo núcleo de sujeito, eu tô falando ali com a outra tela aberta, achando que você está me vendo na outra tela. Todo núcleo de sujeito, ele tem que ser composto por apenas 2 classes gramaticais, substantivo ou pronome, tá? Aí, quando você tem aqui, olha, a Organização Mundial da Saúde. Por que organização é o núcleo do sujeito? Porque eu posso falar a organização da minha casa, né, convocou, a organização da empresa convocou. É claro que vai ter outra coisa ali, né? Mas a palavra organização, que pode ser várias, não simplesmente a Organização Mundial da Saúde, a palavra organização é o núcleo. Por quê? Porque ela é a palavrinha fixa. Tá vendo? Ela é a palavrinha fixa que existe dentro do sujeito. Poderia mudar. A Organização Mundial de outra coisa convocou, na terça-feira, uma reunião de urgência. Olha só. Tá vendo? Então, muito cuidado com isso, tá? Por exemplo, tem a ONU, né? Organização das Nações Unidas. Olha só. E eu poderia falar que a Organização das Nações Unidas convocou nessa terça-feira uma reunião de urgência. Então, organização, como tem várias organizações, a palavra organização é que é o núcleo do sujeito.
Tá vendo? Para você poder entender. Núcleo de um sujeito é aquela parte invariável, que você não consegue substituir por outra de jeito nenhum. Expressas por um pronome ou um substantivo. Beleza? Amém. Próxima questão agora. Deixa a professora Angélica subir aqui mais um pouquinho para você. Olha aí o que a gente tem aí. Nessa palavrinha aí, na questão de número 4, tá? E ali a professora Angélica trouxe um gabarito 5, né? Olha só que delícia. Mas, na verdade, não é gabarito 5, é questão de número 4, tá? Esqueci aí, troquei o número. Olha o que a gente tem. Te deu aí os seguintes verbos, por que nós estamos estudando, por que nós estamos no estudo direto, nós estamos quase na nossa aprovação ali, né? No primeiro passo da nossa aprovação. Então, olha só. Você tem aí, considere os seguintes trechos, né? E aí você tem, não duvido de que o mundo tenha sentido, né? Ora, o cometa desapareceu. Dizem que o mundo termina em fevereiro próximo. E aí a gente tem o seguinte, em relação à regência, os verbos em destaque são, se você sabe transitividade verbal, você vai saber sobre regência verbal. Tá vendo? Por quê? Porque a regência ela vai voltar nessa transitividade. Quando você classifica um verbo, transitivo, direto, transitivo, indireto, intransitivo, você está avaliando a regência daquele determinado verbo. Tá vendo como é que é? Pois é. Agora, cuidado, vamos lá. Não duvido. Quem duvida, duvida de quê? Não é assim? Pois é, parou no verbo, perguntou com preposição, e a mesma preposição está na resposta, o verbo tem que ser transitivo e indireto. Beleza, tá. Se nós não tivéssemos o gabarito aqui, nós poderíamos ficar entre a A, a C e a D logo de cara, né? Porque é verbo de transitivo direto, não vai ser. Eu parei no verbo e perguntei com preposição. Então, tem que ser A, C ou D. Amém. Olha o que o concurseiro faz. Vai olhar agora o segundo verbo. Ora, o cometa desapareceu. Se você tem aí o cometa sendo sujeito, né? Ora, ali é uma interjeição. O cometa desapareceu, você tem o quê? Desapareceu. Apareceu um complemento aí depois dele? Não. E se eu ler também o cometa desapareceu, o contexto teve sentido completo. Então, eu estou diante de um verbo intransitivo. Beleza. Então, onde eu tenho aí verbo intransitivo? Aí agora eu já mato, ó, letra A ou letra D. Eu já descarto a letra C, porque eu não estou diante de verbo transitivo direto. Tá vendo? Pois é. Porque depois do verbo aí não veio o complemento. Eu estou diante de um verbo intransitivo. Então, agora eu só fico entre duas. Beleza. Dizem que o mundo termina em fevereiro próximo. É assim? Pois é. Aí eu tenho agora o último. Dizem o quê? Olha só. Porque o dizem aí é um verbo em que atrás dele eu acho escondido o sujeito eles. Não é assim? Que é um sujeito indeterminado. Então, eles dizem, né? Dizem o quê? Olha só, parei no verbo, perguntei o quê? E tive resposta. Dizem o quê? Que o mundo termina em fevereiro próximo. Então, o verbo aí, transitivo direto. Marcamos, então, a letra A como resposta correta. Tá vendo como é que é? Pois é, a gente não pode esquecer isso jamais, viu? É assim que nós analisamos um verbo de acordo com a abençoada da regência dele. Tá vendo como é que é? É assim que nós fazemos. É assim que nós classificamos um verbo de acordo com a regência dele. Tá vendo como é que é? Pois é. A gente não pode deixar de fazer isso de jeito nenhum, tá? De jeito nenhum. Agora, a gente tem aqui, continuando, o quê? O período composto agora. Olha só que delícia de assunto para a gente poder entender aqui que é o período composto, tá? Olha só o que nós temos aqui. Dentro do período composto, claro, né? Nós precisamos frisar, antes da professora Angélica ir para o material aqui, eu quero conversar com você o seguinte. O período composto é aquele período onde dentro dele tem que aparecer mais de uma oração. Não é assim? Porque nós estamos diante de um período composto, não é verdade? Pois é. Então, tem que ter mais de uma oração dentro dele. Amém, professora. Beleza, a senhora falou tudo que eu queria ouvir. Ok. O primeiro tipo de oração que a gente vê dentro do período composto são as orações coordenadas, porque nós temos o período composto por coordenação, tá? E dentro desse período composto por coordenação, as orações são independentes, ok? Então, nós estamos diante, você que está no estudo direto junto comigo aqui, nós estamos diante de quê? De orações independentes. Tá vendo como é que é?
Pois é. Então, quando você está diante de uma oração independente, orações independentes uma da outra, você está diante de um período composto por coordenação. Aí você sabe que dentro do período composto por coordenação, aparece aquelas orações que são introduzidas por conectivos, que são as orações coordenadas sindéticas. São essas orações que a professora quer conversar com você sobre elas aqui hoje no Estudo Direto. Então, olha o que você tem aí. Você precisa levar para a sua prova, como a gente já conversou sobre isso, a relação semântica de cada oração. Por exemplo, a oração aditiva, coordenada sindética aditiva, ela vai exprimir uma soma ou uma adição. E ela tem que vir introduzida por um conectivo que indica soma ou adição. Beleza? A coordenada sindética adversativa, ela tem que exprimir ideia de oposição ou contraste. E ela vai vir introduzida por um conectivo que tenha essa relação de sentido. São as conjunções adversativas. Beleza? A oração coordenada sindética alternativa, ela expressa uma dessas duas relações de sentido, que é opção ou alternância, e tem que vir introduzida por uma conjunção alternativa. A explicativa, a oração coordenada sindética explicativa, ela virá dando sentido de quê? De uma explicação. Tá vendo? Ela acontecerá explicando a oração coordenada assindética, que veio sem conectivo. É assim? Pois é. Então, tem que memorizar o conectivo que introduz esse tipo de oração. E, por fim, a gente tem a oração coordenada sindética conclusiva, que ela vai trazer uma conclusão. Não é assim? Dentro do período composto por coordenação, ela conclui a oração assindética, sendo independente uma da outra. Ela só conclui a oração anterior. Tá vendo como é que é? Pois é. E aí você tem que memorizar o conectivo. Então, esses nomes, essas relações que estão aparecendo aqui para você, dentro de cada classificação, são as relações que você precisa levar para sua prova. Olha só. Então, são essas relações bonitas aí que você precisa levar para sua prova. Tá vendo como é que é? Não é difícil. Não é difícil. O negócio é você fazer o quê? Entender, compreender, se dedicar. Tá vendo como é que é? Porque a gente não pode esquecer essas relações semânticas de jeito nenhum, tá? Agora, é o seguinte, a professora Angélica vai pegar o slide, baixar o material aqui, olha. Agora, nós vamos para as orações subordinadas. Você sabe que dentro do período composto por subordinação agora, as orações o quê? Dependem uma da outra. Aí você tem a oração principal, é a oração fixa, e a oração subordinada. Essa subordinada, ela se subdivide em três. Subordinada adjetiva, subordinada substantiva e subordinada adverbial. Tá vendo? Vamos só relembrar, direto para a nossa prova, o que são orações subordinadas adjetivas. São orações que exprimem função de quê? De característica ou qualidade, tá? Mas caracterizam ou qualificam um termo que está dentro da oração principal. Então, ela se subdivide em duas, né? Oração subordinada adjetiva explicativa ou oração subordinada adjetiva restritiva. A oração subordinada adjetiva explicativa, como o estudo direto para sua aprovação, ela vai explicar uma característica óbvia de um termo que está dentro da oração principal. A oração subordinada adjetiva restritiva, ela restringe o termo que está dentro da oração principal. Então, você não pode esquecer isso. E detalhe de prova frenético. Toda oração subordinada adjetiva, independente de que ela seja explicativa ou restritiva, ela tem que ser introduzida por algo que seja um pronome relativo. E essa oração subordinada adjetiva, ela exprime função de um adjunto adnominal. Não esqueça isso, que é direto para a sua aprovação. Abra o olho de Tandera, tá? Amém. Vou baixar agora o contexto. A oração subordinada substantiva, o que acontece com ela? Tem todas essas classificações. E eu espero que você já esteja sabendo todas elas para sua prova de domingo agora. Porque é o seguinte, o que nós vamos revisar aqui, né, nesse nosso estudo direto? Eu não vou ficar lendo classificação aqui, não. O que você precisa entender
da oração subordinada substantiva. Você precisa entender o seguinte, independente da classificação, tá? Quando você tem oração subordinada substantiva, você vai trocar, você entende que você tem esse tipo de oração, porque você substitui, claro, você vai deixar a oração principal de lado e vai identificar a oração subordinada substantiva. Para você ter certeza que você está diante desse tipo de oração, você vai substituir a oração subordinada substantiva pela palavra isso e vai ver que tem sentido. Nós vamos fazer isso no primeiro contexto, olha. É necessário que você colabore. É necessário. Oração principal. É necessário que você colabore. Pega a palavrinha, o contexto aí, que você colabore e substitui pela palavra isso. É necessário isso. Deu sentido, não deu? Pois é. Então, que você colabore é a oração subordinada substantiva. Agora, você vai sofrer pelas classificações. Entendendo aí que a subjetiva, ela tem função de sujeito. A objetiva direta, ela tem função de objeto direto. Ela é um objeto direto da oração principal. A objetiva indireta é um objeto indireto da oração principal. A predicativa é um predicativo do sujeito que se refere ao sujeito da oração principal. A completiva nominal é um complemento nominal da oração principal. A apositiva é um aposto da oração principal. E a do agente da passiva é o agente da passiva da oração principal. Então, geralmente, você vai parar na última palavra, geralmente, não é em tudo que você vai fazer isso não, né? Vai parar na última palavrinha, ó, na objetiva direta, na objetiva indireta, na completiva nominal, no aposto, no agente da passiva, você vai parar na última palavrinha da oração principal e saber perguntar para a oração subordinada substantiva, para você saber a classificação dela. Claro que isso não se aplica na oração subordinada substantiva subjetiva, porque ela vai ser o sujeito da oração principal. Isso não se aplica na oração subordinada substantiva predicativa, porque ela vai ter função de predicativo do sujeito. Vendo? Então, você tem que associar direitinho isso aí. Então, vamos lembrar. Oração subordinada substantiva. Você vai poder substituir pela palavra isso e voltando fazendo leitura direta, você tem sentido no contexto, ó. É necessário isso. Marina esperou isso. Olha no material. Não me oponho a isso. Vendo? Seu receio era isso. Olha só que delícia. Tá vendo como é que é? Pois é, então você já sabe. E outra coisa que você tem que saber aqui também. Todo conectivo que introduz esse tipo de oração tem que ser classificado como conjunção integrante. Não pode receber outra classificação. Tem que ser classificado como conjunção integrante. Combinado? Amém, então. Beleza. Agora, vamos lá. Continuando, a gente tem aqui agora as orações subordinadas adverbiais. Olha só que delícia da gente entender aqui. Oração subordinada adverbial. Professor, o que eu vou fazer aqui? Rezar 10 Ave Maria, 10 Pai Nosso. Pedir para o Pai do Céu para te abençoar aí do outro lado, por favor, tá? Por que eu vou falar com você para você pedir para o Pai do Céu para te abençoar aí do outro lado? Por quê? Porque, infelizmente, aqui é relação de sentido. Tá vendo? Aqui é relação de sentido. Quais são as conjunções que introduzem esse tipo de oração? Depende da relação de sentido. Olha só. O que você tem que levar para sua prova? São as relações semânticas de cada classificação. Sabendo que a oração subordinada adverbial, ela exprime uma circunstância da oração principal. Tá vendo? Então, toda oração subordinada adverbial exprime uma circunstância da oração principal. Viu como é que é? Pois é. E aí, você tem todas as relações, né? De causa, de comparação, de concessão, de condição, de conformidade, de consequência. Tá vendo? De modo, de tempo, de proporção e de finalidade. São todas essas bonitinhas. Tá vendo? É muita coisa para a gente entender. Mas a gente já sabe. Isso aqui não tem jeito, não. Isso aqui não tem macete. Você viu que a gente teve dicas diretas para nossa aprovação, né? Na subordinada adjetiva. Tivemos dicas diretas para nossa aprovação na subordinada substantiva. Agora, aqui é relação de sentido. Aqui onde eu fiz chora, mas não vê. Você não vai chorar e nem a sua mãe ou o responsável vai ver, porque você já está sabendo isso aqui. Não é não? Pois é. Olha as questões aí agora. Primeira questão que a gente vai ver. Embora lhe desaprovassem a forma, justificavam-lhe a essência. Aí nós temos que
ocorre uma oração, o que aqui? Qual tipo de oração que ocorre aqui? Embora lhe desaprovassem a forma, justificavam-lhe a essência. Você sabe que se você está diante aqui de uma oração principal e uma subordinada, né? Pois é, você não está dentro de um período composto por coordenação. Você está dentro de um período composto por subordinação. Por que eu sei isso? Primeiro, justificavam-lhe a essência. Se eu falar assim, gente, justificavam-lhe a essência. Você vai falar assim, uai, pessoa, não estou entendendo isso aqui. Ou seja, o período composto aí é por subordinação, porque uma oração dependeu da outra. Tá vendo? Então, beleza. Agora eu vou no embora. Embora lhe desaprovassem a forma. Matei a charadinha da classificação porque eu lembrei que a palavra embora, ela é uma conjunção concessiva. Então, se ela está ali introduzindo uma oração, a oração vai ser classificada como subordinada adverbial concessiva. Olha só. Tá vendo? Olha como você precisou memorizar os conectivos para gabaritar uma questão dessa. Beleza. Nós temos aí que no seguinte período, né, no seguinte grupo de orações destacadas aí, olha o que você tem aí, ó. Vamos lá. Af, ai. É bom que você venha, olha só o que você tem aí, né? Chegados que fomos, entramos na escola, e você tem não esqueças que é falível. Tá. Qual a classificação, respectivamente, dessas orações subordinadas aí? Respectivamente. Pediu respectivamente, olha o que o CRS trouxe. Respectivamente. Olha só. O CRS trouxe aí um período composto todo, tanto de orações coordenadas ou subordinadas, sei lá o que. Ele trouxe uma questão tratando vários, né? 3 tipos de orações em uma única questão. É bom que você venha. Tá, eu tenho isso. Eu falo assim, gente, é bom, viu? Vocês vão falar assim, professor, você tá doido? É bom? E aí, o quê? O que é bom, professor? Você tá me perguntando, tá vendo? Como eu entendo e exprimo para vocês que a oração é bom sozinha não teve sentido. Então, ela precisou da outra. Então, nós estamos diante de uma oração subordinada. Na outra, né? Na outra. Essa aqui é a oração principal. Você está diante na outra aí destacada, oração subordinada. Beleza. Substitui por isso, pela palavra isso, para você ver se ela é substantiva. É bom isso. Ó, professora, teve sentido. Isso é bom. É bom isso. Ah, então se você substituiu a oração destacada pela palavra isso e teve sentido, a oração é subordinada substantiva. É bom isso. Olha só. Beleza, então você já sabe que ela é substantiva. Agora você vai classificar. Se ela é substantivo o quê? Tá vendo? Ela é substantivo o quê? Qual a primeira classificação que a gente tem? Objetiva direta, subjetiva, né? E objetiva direta e subjetiva. Então, é uma das duas. Teve sujeito dentro da oração principal? Não. Você viu que eu perguntei, ó, o que é bom? Isso é bom. Então, essa oração que você está visualizando aí, que você substituiu pela palavra isso, essa é a função de sujeito da oração principal. Então, ela é classificada como subordinada, substantiva, subjetiva. Beleza. Então, nós ficamos entre a B e a D. Ok, já descartamos A e C. Vamos lá. Chegados que fomos, entramos na escola. Nós entramos na escola quando nós éramos chegados. Olha só que delícia. Então, se entramos na escola quando nós éramos chegados, né? Chegados que fomos, quando nós éramos chegados, nós temos aí uma oração adverbial temporal. Cuidado, tá? Por quê? Porque aí, nesses chegados que fomos, você tem uma oração reduzida, que o CRS também vai cobrar isso de você. É chegados que fomos, entramos na escola, ou seja, nós entramos na escola oração principal, quando éramos chegados. Olha só, quando éramos chegados. Tá vendo como é que é? Então, o que acontece? A conjunção quando, ela ficou omissa aí, né? E determinou o adverbial temporal. E agora, não esqueças você, não é assim? Não esqueça tu, que é falível. Não é assim? Então, não esqueças o quê? Olha a perguntinha que eu paro no verbo, não esqueças o quê? Que é falível. Então, nós temos aí uma oração subordinada objetiva direta, substantivo objetiva direta. Olha que questão deliciosa que o CRS trouxe para você. Uma oração adverbial no meio de orações substantivas. Olha só. Tá vendo? É cabuloso e você precisa saber isso para sua prova. Tá vendo como é que é? Não é brincadeira, mas a gente dá conta. Tá? A gente dá conta.
toda atenção agora para nossa última questão aí, olha. Lembro-me de que ele só usava camisas brancas. Lembro-me, oração principal. Pega essa oração destacada, a primeira coisa que você faz, para você poder analisar se ela é substantiva, né? Substitui pela palavra isso. Lembro-me disso, porque o de está aí, né, antes da palavra que, então você tem que lembrar-me, né? Lembro-me disso. Ah, professora, deu sentido. Então, já saiba que você está diante de uma oração subordinada substantiva. Ah, professora, quando vem assim a preposição antes do que ali, né, para eu poder substituir pela palavra isso, eu tenho que encaixar a preposição? Sim, você tem que encaixar a preposição. Lembro-me disso. Você falar, lembro-me isso, não vai dar sentido, não. Lembro-me disso. Tem que encaixar a preposição. Beleza. Tá, encaixei. E aí, professora? Você já sabe que ela é subordinada substantiva. Agora, qual é a classificação? Para na forma vem lembrar e pergunta. Lembro-me de quê? Olha só. Lembro-me de quê? De que você lembra? O que você vai lembrar aí? De que ele só usava camisas brancas. Quando você para no verbo, pergunta com preposição e a mesma está na resposta, objeto indireto. Então, qual é a resposta aqui? Oração subordinada substantiva objetiva indireta. Lembrando que o verbo esquecer ou lembrar, de acordo com a regência, se tiver um pronome oblíquo aí do lado dele igual teve, ele tem que ser transitivo indireto. Se esse pronome oblíquo não acontecesse aí, a oração da frente não poderia vir com preposição. Ela teria que ser um objeto direto. Cuidado com a regência dos verbos esquecer e lembrar. É o que eu falei aqui. Se veio com pronome oblíquo depois, tem que ter preposição na frente. Se não vier com pronome oblíquo depois, não vai ter preposição na frente. E a regência do verbo vai mudar. Ok? Então tá jóia. A professora Angélica despede você que está aí, né? 1 hora de encontro direto. Nós teremos mais um encontro direto, se Deus quiser aqui ainda, tá? A professora Angélica, assim que disponibilizar, vai colocar no grupo para você, beleza? E é isso, tá? Ó, grande abraço e vamos seguir firme aí com o destino da nossa aprovação. Combinado? Beleza, ó. Abraço da prof para você, viu? E beijo também. Tchau, tchau. Fui.